Fala, meus amados irmãos, graça e paz, Daniel por aqui. Hoje é meu aniversário, eu queria compartilhar algo de Deus aqui com a tua vida. Ouvindo o Thales Roberto, esse cara foi bem importante no meu início da minha conversão. As canções, o testemunho de vida dele me fez um bem danado. Ouvir o testemunho dele, ouvir as canções que ele cantava, que na verdade logo no meu início ele retratou bastante o que eu vivi. Então hoje se fecha um ciclo na minha vida e abre um novo ciclo. 31 anos, graças a Deus. Muitas pessoas acharam que eu não ia chegar até aqui pela vida que eu vivia anteriormente. Muitas delas chegaram a parar minha mãe na rua para dizer que eu era um caso perdido, que já estava vendo a minha sepultura aberta. Diversas palavras negativas, profecias que chegou até o ouvido dela. Só que a Bíblia é enfática quando ela diz aqui em 1 Coríntios 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Eu era um caso desse, cara. Uma pessoa que a galera olhava e não dava nada por mim. Eu era um caso perdido, fraco, desprezível. Mas o que ele fala aqui? Louco. E Deus me escolheu para aniquilar todos esses pensamentos, todas essas palavras contrárias. Eu tenho um testemunho de vida, cara. Olha o que Deus fez comigo. Eu saí do fundo do poço. Do fundo do poço, pode te dizer com toda certeza. Só que o meu testemunho fala muito da minha mãe. Hoje é meu aniversário e todo meu aniversário, antes de eu voltar para Cristo, ou antes dele me despertar do sono, que nem ele fez com Lázaro, e desatar do meu corpo tudo aquilo que me agarrava, toda aquela atadura, minha mãe já tinha feito um propósito com Deus. Minha mãe já estava orando anos pela minha conversão, pela minha volta. E ela fez um trato com Deus. E esse trato era fazer um culto de ação de graça todo meu aniversário. Se Deus me resgatasse, se Deus me trouxesse novamente, todo meu aniversário ela faria um culto de ação de graça. E assim acontece sempre, antes e agora também. Já com a minha transformação, 8 anos, cara, faz que eu voltei para Cristo, graças a Deus. Então meu aniversário hoje não é mais meu aniversário é da minha mãe. É para cumprir um propósito que ela fez com Deus. Joelho no chão, oração. Então eu falo para você que é mãe agora, eu falo para você que é pai, ore pelos seus filhos. Busque a Deus pelos seus filhos. Deus faz coisas que a palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Minha mãe só pedia para minha volta. Minha mãe só queria que eu voltasse para a igreja. Eu voltei e hoje eu sou um diácono, sou líder de uma mocidade, para a honra e glória do Senhor. Então ore pelos seus filhos, não desista, ainda que as pessoas falem que ele é louco ou louca, que é um ser desprezível, que não vale nada. Nós temos um preço
aos olhos de Cristo muito alto, por isso que ele morreu na cruz por nós. O preço foi muito caro que ele pagou pela nossa vida. Nós somos preciosos para ele. Então ore pelos seus filhos, busque a Deus pela vida dos seus filhos, ainda que eles sempre dizem não quando há um convite. E aí eu entro um pouco no meu testemunho. Minha mãe me chamava para ir para a igreja todo domingo, e todo domingo eu dizia, não mãe, na próxima. Todo domingo era a mesma história, na próxima, e nunca ia. Um belo domingo, minha mãe me chama para ir para a igreja e eu falo, não mãe, na próxima, jogo do Flamengo, eu tô num bar com a galera, vendo o jogo, fumando maconha, bebendo e aquela questão toda. E daí o Espírito ele foi lá, cara, me buscar. Eu saí daquele lugar sem falar com ninguém, fui em casa, passei pela minha esposa que também estava na rua, não falei nada com ela, fui direto para casa, tomei banho, troquei de roupa, saímos junto, a gente entrou na igreja. Quando o pastor começou a cantar a música do Thales Roberto, aquela que diz, hoje eu quero voltar, esqueci a letra. E arde outra vez o meu coração. Cara, foi fundamental. Naquele momento eu chorei que nem uma criança. E agora faz já 8 anos que eu tô aqui falando com vocês aí, liberando sobre a tua vida aí, sobre a vida de você que é mãe, sobre a vida de você que é pai, sobre a vida de você que é filho. Volte enquanto é tempo. Pais, busquem pela vida dos seus filhos, orem, ainda que passe tempo, ainda que aos seus olhos pareça ser o fim, continue orando, continue intercedendo. Eu passei por muito período de morte, eu vi, eu posso te afirmar isso, que eu vi a morte na minha frente, diversas vezes, muitas vezes, mas eu tô aqui, joelho no chão, ainda... É a melhor solução, cara. É o único caminho. É joelho no chão, é clamor, é choro, é lágrima. Esse ainda não falha. Então, vocês que são pais, busquem pela vida dos seus filhos. E vocês que são filhos, volte, ainda há tempo. Eu falo como um filho antes rebelde, um filho hoje vivendo em obediência, vivendo buscando santidade, santificação, perfeição em Cristo Jesus, cara. Então, volte. Ainda que você pense que tem muitos amigos, pessoas que te amam, estão à sua volta. Eu também achava isso. Até o momento que aconteceu algumas coisas comigo, que eu fiquei um período de 12 meses dentro de casa. Eu, minha mãe, minha namorada na época, hoje é minha esposa, de todos os amigos, muitos amigos, se eu não me engano, 2 ou 3, é muito que ia lá me ver. O Espírito Santo também estava lá e durante esse período de 12 meses foi fundamental para mim reavaliar a minha vida como um todo. Então, volte enquanto é tempo. Falo como um filho e também falo para os pais. Orem pelos seus filhos, busquem. Como a palavra de Deus diz, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Graça e paz.